Oséias. Profeta Oséias, eu vou dar mais tempo para você, porque alguns vão ter dificuldades para encontrar. O profeta Oséias fica meio escondido ali no final do Velho Testamento. E às vezes a falta de habilidade dificulta alguns, né? Eu acho que eu vou proibir esse negócio de celular, né? Porque celular fica fácil, né? Qualquer um acha, né? Som, aí. Obrigado. É óbvio que não é uma exigência, né? Mas a Bíblia física, né? Ela é diferente, né? Você ter a sua Bíblia, eu sou assim, quando eu quero ler um texto, eu consigo visualizar a página onde está, às vezes eu não lembro, é Timóteo, tá, mas eu sei onde está, em 2 minutos, 2 mexidas ali eu já encontro. E hoje com a facilidade do celular, a pessoa acha até o sermão pronto, né? Quando você fala do verso, já tem até um comentário pronto lá. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Preste atenção nessa mensagem, é uma profecia. Oséias capítulo 8, me desculpe. Oséias capítulo 8, do verso 1 até o verso 14. Acompanhe aí na sua versão, eu vou fazer a leitura aqui na NVI. Diz assim: coloquem a trombeta em seus lábios. É como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Israel rejeitou o que é bom, e um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem meu consentimento e escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. É um escultor que o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo sem espiga não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado. Agora está entre as nações como algo sem valor, pois eles foram para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora se tenham vendido as nações, agora eu os ajuntarei. E logo começarão a definhar sobre a opressão do rei poderoso. Embora tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Guarde esse verso 12, que é o tema da nossa meditação. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles me ofereceram sacrifício e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, oravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou suas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Então, repetindo o verso 12, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideram algo estranho. Essa profecia é uma queixa de Deus contra a nação de Israel, contra o seu povo. Sabemos que o profeta Isaías, ele foi levantado para profetizar no reino do norte, que é Israel, porque o povo havia abandonado a lei de Deus e passaram a agir, literalmente, o próprio texto fala, né, da prostituição. Eles passaram a agir verdadeiramente como prostituta é a figura marcante da esposa de Oséias, né, Gomer, a mulher prostituta de Oséias. Só que ao mesmo tempo que eu vejo aqui Deus trazendo um juízo, Deus registrando uma insatisfação com a nação, nós podemos perceber aqui também uma prova importante da bondade de Deus. Nós conseguimos ver aqui a misericórdia de Deus quando ele repreende o povo, a nação, pelo seu erro. Esta é uma evidência da graça de Deus,
que Deus, sendo tão grande, nós acabamos de cantar da grandeza do Deus que nós servimos, do seu poder, da sua glória, da sua força, da sua majestade, é digno de louvor. Então, quando nós olhamos para um Deus desse tamanho, que poderia simplesmente se manter indiferente ao que está acontecendo, o salmista, no Salmo 113, nos versos 4 e 6, ele declara onde Deus está. Ele diz: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. E ele faz uma pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, que se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Então veja onde está o nosso Deus está acima de qualquer coisa. E quando nós olhamos para um Deus desse, que olha para um povo, que olha para um coração, que olha para uma nação, e aqui é uma nação, mas poderia ser uma família, poderia ser um indivíduo, pode ser você nesta noite, que Deus olha e vê no seu coração algum tipo de corrupção, alguma prática que não agrada a Deus. Deus como que se rebaixasse ao nível de um pecador. Ele vem falar conosco nesta noite, que nós não cometamos o pecado que cometeu Israel, de considerar a Bíblia, considerar a palavra de Deus, considerar a mensagem do Senhor como algo estranho para as nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes de entrarmos no tema, quando eu olho para um Deus então que se curva para ver o que se passa nos céus e na terra, um Deus soberano, um Deus excelso, um Deus grandioso, que se preocupa em corrigir alguém que está errado, que se preocupa em demover alguém de uma escolha que vai levá-lo à ruína, que vai levá-lo ao sofrimento, que vai levá-lo à perdição, eu vejo aí um Deus grandemente amoroso. Eu vejo aí uma prova contundente de o quanto o nosso Deus é um Deus amoroso, e o quanto o nosso Deus se preocupa com cada um de nós. Olha só o tamanho do amor de Deus. Ele observa cada um de nós nas nossas realidades, nas nossas circunstâncias. Não imagine que o sofrimento, que a dor, que a decepção que você passa sozinho. Que Deus não sabe, que Deus não acompanha, que Deus não se importa com isso. Deus sabe disso. Não existe nada, nem mesmo um passarinho sem valor, um pardal, um verme, nada que passe desapercebido ou desprezado do Senhor. Tudo o Senhor cuida, tudo o Senhor sabe, de tudo Ele está sabendo, de tudo Ele está no controle. Este é o Deus que nós servimos. Portanto, não há uma pessoa sobre a qual os olhos do Senhor não estejam. E aqui é importante que nós tenhamos esse sentimento, e é isso que eu gostaria que você entendesse do sermão de hoje. Aqui nós vemos dois aspectos. Deus pode olhar para nós, como Ele olhou para a nação, desaprovando, rejeitando o seu comportamento, reprovando o seu comportamento, e Deus pode olhar para nós também, estendendo a mão e nos chamando ao arrependimento, nos chamando para uma mudança de vida, nos chamando para viver conforme Ele quer que nós vivamos, e não conforme muitas vezes o nosso coração enganoso nos conduz, os nossos desejos, os nossos planos pessoais nos desviam da vontade de Deus. Então, se nós nos afastamos dEle, nós também recebemos dele a correção, a repreensão e a desaprovação. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um pai amoroso. E qual é o pai que não corrige o seu filho quando o seu filho está no erro, quando o seu filho pratica algo que não é do seu agrado? Então, na verdade, eu até acho que Deus é misericordioso. Eu não vou dizer demais, né, porque eu careço também dessa misericórdia, mas quando eu olho para Deus e para a humanidade, eu estou falando daquilo que nós estamos vivendo hoje, da nossa realidade de mundo, eu não sei porque Deus não exterminou a humanidade. Eu sei, é por causa da sua misericórdia. Porque às vezes, como ser humano, como pastor, eu gostaria de pegar alguém pelo pescoço e chacoalhar essa pessoa até ela entender a doutrina, até ela entender a verdade, até ela se convencer do seu erro, do seu pecado e servir ao Senhor fielmente. E eu imagino que Deus poderia fazer isso. Deus poderia simplesmente, como eu disse, ignorar. Deus poderia simplesmente não se preocupar com o que acontece no mundo, com seres que fazem as suas escolhas, que pagassem pelas suas escolhas, que assumissem as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Mas graças a Deus, amados, não é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Então, pelo contrário, Ele vem argumentar conosco. E é isso que eu quero destacar com vocês no tema de hoje. O tema da nossa mensagem hoje é o valor da Bíblia, porque é ali que o Senhor nos oferece os seus conselhos,
Por isso que o verso 12 que eu escolhi aqui, pedi para vocês guardarem, diz: eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Deus não nos ocultou nada. Deus não nos escondeu nada. Deus nos ensinou, Deus nos deixou tudo que Ele quer que nós façamos. Ele nos declarou toda a sua lei, todo o seu conselho. Mas, infelizmente, muitos consideram isto como algo estranho. Muitos não se apegam à palavra de Deus. Muitos ignoram a palavra de Deus. Muitos corrompem a palavra de Deus. Então eu achei importante nós falarmos hoje sobre o valor da Bíblia. Este é o nosso tema hoje. Semana passada, se vocês se lembram, nós falamos sobre o valor da família. E eu pretendo falar no domingo que vem sobre o valor da igreja. São questões importantes que no mundo em que nós vivemos está sendo cada vez mais corrompido. A palavra que a gente ouve muito hoje é desconstruído, né? Então, o valor da família, o valor da Bíblia, o valor da igreja, ou seja, a importância desses canais, a importância desses recursos, estão sendo colocados de lado, estão sendo minimizados. Nós vivemos numa sociedade em que a família não é mais importante, em que é possível você viver independente. Nós vivemos numa sociedade que zomba da Bíblia. Eu falei há pouco de ter a Bíblia física, né? Talvez hoje muitos crentes consigam resolver um grande problema que os crentes antigos tinham, né? Alguns que tinham vergonha de carregar a Bíblia, principalmente jovens, né? Ia para a igreja, como é que faz? Eu vou sair na rua carregando uma Bíblia? Então isso era uma preocupação. Hoje um celular, né? Um celular moderno disfarça muito bem isso. Mas o importante é aquilo que nós lemos no Salmo no início. É que a palavra esteja guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Este é o propósito. É aí que a palavra de Deus deve estar. É óbvio que como soldado nós precisamos estar com a nossa espada, nós precisamos estar com as nossas armas. E a palavra de Deus é uma arma importante nessa luta, nessa batalha. Mas ela precisa primeiro estar no nosso coração. É lamentável, é triste que muitas pessoas manipulam a Bíblia, carregam a Bíblia, falam da Bíblia, mas negam a Bíblia. Mentem a respeito da Bíblia. Então é disso que eu quero falar hoje, desta importância, desses pilares, dessas referências que nós temos. Como eu falei a semana passada da família, hoje eu quero falar da Bíblia. Então, lembrando que hoje Deus está nos advertindo aqui para nós não cometermos o mesmo erro que Israel cometeu, de termos a Bíblia, e eu acho que nós temos talvez, certamente, nos recursos disponíveis, muito mais responsabilidade do que eles naquela época. Naquela época os livros não eram organizados como nós temos hoje, nós não tínhamos mídia, nós não tínhamos comentários, nós não tínhamos livros, não existia todos esses recursos que nós temos hoje, não existia na época. Mas ainda assim, a palavra de Deus, e ele disse que ele entregou a eles toda a grandeza da sua lei. Então nós, que temos a Bíblia em várias versões, e comentada, e livros, e tantos recursos disponíveis, jamais podemos cometer o erro, o pecado grave, de considerarmos tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição como algo estranho. O que é algo estranho? É algo que eu não conheço. Quem é falando? Para mim é um estranho. Como é que pode um crente, para um cristão, a Bíblia ser algo estranho? A vontade de Deus expressa na sua palavra ser algo estranho. Então que Deus nos guarde de cometermos este pecado. Então é sobre este bendito livro, sobre a palavra de Deus que eu quero falar ao seu coração nesta noite. Eu sei que é um tema amplo, é um tema, na verdade, inesgotável, que muitos pregadores vêm falando, né, através dos séculos a respeito da Bíblia, e ninguém é capaz de esgotá-la, e ninguém vai esgotá-la, porque esta é uma representação da profundidade, da riqueza, do valor desse tesouro, que é a palavra de Deus, que são os seus conselhos, que é aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero, na medida do possível, abordar 3 aspectos, baseado neste texto que nós lemos, ou neste verso 12, que é, primeiro, pensar um pouco sobre o autor, porque o texto diz, eu lhes escrevi, é Deus falando. Então eu quero falar um pouco sobre o autor. Eu quero falar também sobre a mensagem, o conteúdo da Bíblia, porque o texto também fala, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Então vamos pensar um pouco no conteúdo, qual é a mensagem da Bíblia, o que ela tem para nós. E por último, eu quero meditar também sobre o tratamento que a palavra de Deus tem tido nos nossos dias, e que nós possamos fazer uma reflexão como cada um de nós estamos tratando a Bíblia, já que o profeta diz
que aquele povo via a palavra de Deus, a mensagem de Deus como algo estranho, como algo com quem eles não se comprometeram. Então, para a gente falar do autor, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar testemunhos, tratados, cartas, sermões, registro de milagres. Você vai encontrar toda sorte de doutrina e de ensino, está na palavra de Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Se você avança, se você vai folheando a sua Bíblia, você vai encontrar outros autores. Nós vamos conhecer escritos como Davi, Salomão, os profetas Jeremias, Isaías, Miqueias, Oséias que nós lemos, Amós e tantos outros. E se a gente seguir, nós vamos chegar lá no Novo Testamento, e lá nós vamos conhecer ainda mais autores. Os conhecidos evangelhos de Mateus, Marcos e João, nós vamos encontrar os escritos, as cartas, os ensinos de Paulo, de Pedro e de outros autores também do Novo Testamento. Porém, quando nós temos esse livro fechado nas nossas mãos, a pergunta é: quem é o seu autor? Será que esses homens que eu citei e outros que eu não citei, que são autores da Bíblia, eles podem reivindicar para si a autoria da Bíblia? É óbvio que não. Se nós olhamos para os autores da Bíblia, será que nós, dos livros, né, quem escreve as cartas, quem escreve os livros, será que nós podemos dividir e entregar a eles, a Moisés, a Davi, a Salomão, aos profetas, aos evangelistas, a Paulo? Será que nós podemos ou devemos entregar a eles a honra de dizer eles são os autores da Bíblia? Irmãos, é óbvio que a nossa santa resposta é não. Por quê? Porque nós sabemos que esta obra, que esse conteúdo todo não é obra de homens, mas ela é obra de Deus. É o que o texto diz: eu escrevi, eu lhes dei as grandezas da minha lei. É Deus falando conosco. E eu falava hoje de manhã na aula lá dos novos convertidos, né, pelo menos para os que vieram, sobre o valor da Bíblia, sobre a importância da Bíblia, sobre a atualidade da Bíblia. E eu adverti que eles vão encontrar pelo caminho pessoas dizendo: não, mas Bíblia é um negócio antigo, Bíblia é antiquado, Bíblia não é verdade, Bíblia não é 100% verdade, Bíblia é escrita por homens, Bíblia... Muitas pessoas vão se opor à palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela continua sendo uma obra exclusiva do Deus vivo. Ela continua sendo, cada letra que foi escrita, cada vírgula que foi colocada, foi o dedo do Deus Todo-Poderoso que colocou ali, foi a inspiração do Espírito Santo. Cada palavra, embora tenha saído da pena de um escritor, ela surgiu na mente poderosa e eterna e pura do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo que inspirou esses homens a escrever. Cada pensamento que foi concebido nessa Bíblia vem da santa mente de Deus. Então nós não podemos pensar, nós não podemos imaginar que a Bíblia não seja a expressa vontade de Deus, que a Bíblia não seja a verdadeira voz de Deus falando ao nosso coração. Cada frase foi ditada pelo próprio Espírito Santo para esses homens. E eu tenho certeza que nenhum deles reivindicaria para si esta honra. Não, eu escrevi o Pentateuco. Eu não vejo Moisés orgulhoso para dizer: não, fui eu que escrevi esse tratado. Ou qualquer outro autor que reivindicasse isso. Porque a própria inspiração, o próprio fato deles haverem sido instrumentos de Deus para isso, já os qualifica para serem humildes e reconhecerem e transferirem a glória para Deus. É isso que nós precisamos reconhecer. É óbvio que ainda que Moisés tenha sido usado para transmitir as leis, nós sabemos que foi Deus quem deu a lei para Moisés. Ainda que é provável que muitos dos salmos que surgiram no coração, que brotaram no coração de Davi, talvez tenham surgido quando Davi dedilhava sua harpa. Mas eu tenho certeza que era o Espírito Santo que conduzia o seu dedo, seja para tocar ou seja para escrever os salmos. Então, nós não temos dúvida de que a inspiração, a autoria, o dono, a mente que produziu a sua palavra, a Bíblia, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Vem dele, vem da divindade, vem da trindade, aquilo que o Senhor deu e deixou para nós. Então, se eu leio qualquer um desses livros, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, as epístolas, o Apocalipse, não importa. Quando nós lemos esses textos, não é a voz desses homens que nós estamos ouvindo, não é a opinião desses homens que nós estamos ouvindo, mas é a vontade de Deus expressa,
ou expressa através desses homens, através dessas vidas que nós estamos ouvindo. Então, a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia, nós podemos dizer, é a palavra de Deus. A Bíblia é a Bíblia de Deus. E aqui a grande pergunta é: por que que homens, mulheres, jovens, idosos, anciãos, cultos, indoutos, por que que todos não creem? Porque todos não leem? Porque todos não obedecem esta palavra? Este é o grande desafio da atualidade. E é um desafio para a igreja, porque muitas pessoas dentro das igrejas não admitem a autoridade da palavra de Deus, não admitem a importância da palavra de Deus, a indispensabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é indispensável na vida do cristão. A palavra de Deus é importante na vida do cristão. Nós precisamos, eu comentava também com eles, é óbvio que num curso de alguns meses, de 1 hora e meia por domingo, você não vai ser capaz de esgotar aquilo que a Bíblia ensina, ou nem os principais temas da Bíblia. Mas o que é importante? Saber que esses temas estão lá, saber que esses assuntos estão tratados lá, e que lá eu devo buscar o conhecimento, que lá eu devo buscar as decisões da minha vida, porque a palavra de Deus foi nos dada para isso. Então, infelizmente, eu não sei se vocês assistiram, né? Mas o pastor Paulo pregou um sermão, o Doni colocou no grupo da igreja recentemente, um link para esse vídeo, e ele aborda essa questão dos falsos mestres, daqueles que se infiltram, das mentiras, e não é difícil nós encontrarmos homens, primeiro insensatos, né, é o mínimo, orgulhosos, vaidosos, para tentarem desconstruir a Bíblia como a palavra de Deus. Repito, nós vamos ouvir muito daqui para frente. A Bíblia é um livro desatualizado. A Bíblia precisa ser reescrita, né? Alguém disse aí recentemente, a Bíblia precisa ser reinterpretada, porque um livro que fala de guerras, um livro que fala de ódio, não pode ser a referência. Então, assim, sem a menor noção, sem a menor condição de discutir ou de falar da Bíblia. Então, a Bíblia não precisa ser modificada, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser prezada, a sua autoridade precisa ser reconhecida e ela precisa ser obedecida. Se isso acontecer, você pode ter certeza que a guerra, o ódio que a Bíblia fala não vai prejudicar ninguém, pelo contrário, vai tirar as pessoas do pecado, vai tirar as pessoas do inferno. E aí, eu li uma frase muito interessante, que você nunca ouviu, né, a pessoa dizer, você nunca ouviu falar que aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado? E eu achei que isso encaixa muito aqui. Quem não crer será condenado por quê? Porque não creu no que a Bíblia diz, porque não creu na palavra de Deus. Então quem não crê na palavra de Deus, já está dito, está condenado. E será que alguém teria a petulância de dizer para Deus, não Deus, você errou, o Senhor errou naquilo que o Senhor escreveu, a Bíblia não é boa, a Bíblia não é correta, a Bíblia não é a melhor coisa que existe. Jamais alguém pode corrigir Deus, jamais alguém poderia redarguir Deus a respeito daquilo que Ele escreveu, daquilo que Ele deixou. Então que nós cristãos tenhamos no mínimo o sentimento de agradecer a Deus, de dar graças a Deus todos os dias, porque nós temos a sua palavra. E às vezes a gente usa aqui a expressão, alguns cristãos, né, não tem, em alguns ambientes, não tem a palavra de Deus, não tem a liberdade de receber uma Bíblia, de manusear uma Bíblia, de carregar uma Bíblia, e nós tratamos a palavra de Deus com tão pouco valor, porque nós temos em abundância. Como eu disse, nós temos várias versões, nós temos disponíveis. Às vezes o crente vem na igreja e esquece a Bíblia na igreja. Tamanha é a despreocupação que ele tem com a palavra de Deus. Mas que nós possamos valorizar a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para a nossa reflexão, antes de nós passarmos para o segundo ponto. Será que vocês leram as suas Bíblias na semana que passou? Pense aí e responda para você mesmo. Será que nós estamos no começo do mês, hoje é dia 6, né? Será que você leu a sua Bíblia já no mês de agosto? Em 6 dias do mês de agosto, você já leu a sua Bíblia? Ah, pastor, não deu tempo ainda. Em agosto eu não consegui ler ainda. Será que você já leu a sua Bíblia em 2023? Será que você já pegou a sua Bíblia esse ano para ler?
Mas pastor, isso é um absurdo, não é tão absurdo assim. Eu me arriscaria a dizer que tem pessoas que não leram a sua Bíblia, que não pegaram a sua Bíblia para ler, para meditar. Eu não estou dizendo ler a Bíblia toda. É muito bom que você faça isso. Mas alguém que tenha intimidade com a Bíblia, alguém que tenha disciplina, alguém que tenha hábito de pegar a sua Bíblia e ler. Se você passou essa semana toda sem ler a Bíblia, você está em perigo. Se você passou até agora esse ano sem pegar a sua Bíblia e reservar algum tempo para falar com Deus ou para ouvir Deus através da leitura da Bíblia, a sua vida está em perigo. E se você então nunca leu a Bíblia, eu vou usar aqui, se você é um pecador que nunca leu a Bíblia, né, para usar a expressão do pastor André, então a sua vida realmente está em perigo. Aqueles que nunca leram a Bíblia estão privados, né, da chave da sua liberdade, estão privados da chave da sua alegria, da sua esperança, do seu gozo, porque é da palavra de Deus que nós conhecemos, é na palavra de Deus que nós temos a informação de Jesus. Para os crentes que têm Bíblia e que não sabem onde ela está, que não acham a Bíblia, Spurgeon disse uma frase que eu achei interessante. Em algumas Bíblias, há pó suficiente para escrever condenação com os próprios dedos. Então, se a sua Bíblia estiver nessa situação, limpe ela e mantenha ela limpa. Manuseie a sua Bíblia pelo menos uma vez por dia. É tão simples isso. Levante de manhã, leia um versículo. Ou antes de dormir, leia um versículo. Talvez você possa justificar, mas pastor, eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido. Eu tenho muitas coisas para fazer. Ok, levante 5 minutos mais cedo e leia um versículo antes de sair. Você vai dormir, antes de se deitar, atrase 5 minutos o seu repouso e leia um versículo da Bíblia. Isso não vai mudar nada, a sua rotina, a sua agenda, mas vai mudar tremendamente a sua vida, a sua alma e o seu coração. Então vamos lá, a palavra, eu lhes escrevi, então Deus escreveu, a palavra é dele. Nós não devemos contestar, nós devemos obedecer, porque foi Deus quem nos deixou. E aí o segundo tópico é os ensinos da minha lei. O que é que Deus deixou para nós? Os seus ensinos, a lei dele, a vontade dele, os preceitos dele. Então a Bíblia não é feita, não é composta de coisas sem valor. Muito pelo contrário, a Bíblia é uma enciclopédia grandiosa, de grande valor. Na Bíblia não tem nada que não seja importante. A gente sempre fala aqui, né, quando a gente vai estudar. Essa semana, por exemplo, na minha leitura devocional, ou na minha leitura sistemática, eu li 2 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 12. Quem já passou por lá deve saber, né, como é desanimador você ler toda aquela genealogia, quem gerou quem, que foi filho de quem, que gerou fulano. Mas está lá, se está lá é porque tem uma importância. Se Deus deixou registrado é porque há algo importante, há algo que nós precisamos saber a respeito disso. Então, na Bíblia não há nada que não seja importante. Na Bíblia não há nada que deva ser descartado. Cada versículo contém solene significado. Guarde isso. Nós não estamos mais no tempo da carta, né? E no WhatsApp, geralmente quando chega a mensagem, você já vê quem é o autor. Então, talvez se você aí agora, na hora do culto, receber lá uma notificação de uma mensagem no seu WhatsApp, ou na sua rede social de preferência aí, e você vê lá que alguém te mandou uma mensagem, e esse alguém é alguém com quem você se importa, dificilmente você vai se conter aí e falar assim, não, depois do culto eu vou ver o que ele quer. Depois do culto eu vou ler essa mensagem. Geralmente a gente é tentado a já ir ali, abrir e ver o que aquela pessoa quer falar conosco. A palavra de Deus, a Bíblia, nada mais é do que a mensagem de Deus para nós. É como se você recebesse uma carta de Deus, é como se você recebesse um WhatsApp de Deus, um Instagram de Deus, uma mensagem de Deus na sua rede social e você dissesse assim, eu não quero saber o que Deus quer falar comigo. A hora que eu tiver um tempo eu vou ver o que Deus quer falar comigo. É assim que nós tratamos a palavra de Deus, quando nós nos comportamos como a Bíblia, o conteúdo, a mensagem, aquilo que a Bíblia nos oferece não é algo com significativa importância e nós então não damos para ela o valor que ela tem. Não dá, eu não tenho tempo e nem eloquência para falar de todos os temas que a Bíblia sugere, que a Bíblia traz, mas nós vamos encontrar na Bíblia o processo da criação, nós vamos encontrar na Bíblia o registro da queda, nós vamos encontrar na Bíblia a redenção, que é onde começa todo o processo de salvação. Nós vamos encontrar na Bíblia o conceito da graça, do perdão. Nós vamos encontrar na Bíblia o Calvário, que é a coisa mais importante, falei também hoje para eles,
conhecer a mensagem, olhar para Jesus e saber quem Jesus é, o que Jesus fez por nós, é muito importante na vida de um cristão. A Bíblia vai nos mostrar o Calvário, a regeneração, o juízo, o céu, o inferno. Eu ouvi hoje um jovem muito seguro de si, dizendo, olha só que curioso, o sermão já estava pronto e eu vi essa mensagem, um jovem pastor falando que o inferno, fogo do inferno é uma mentira na Bíblia. Isso foi incluído ali, foi colocado ali para trazer medo às pessoas e fazer com que as pessoas se submetessem às lideranças. Então é isso que nós vamos encontrar. Pessoas descaracterizando a mensagem da Bíblia, desvalorizando a mensagem da Bíblia, negando a mensagem da Bíblia. Quando a Bíblia fala de céu, a Bíblia fala de inferno, a Bíblia fala de vida eterna. Então são vários temas importantes. E eu repito, falar de todos esses temas exige muito tempo. E eu quero então resumir aqui numa frase de um velho pregador. Confesso que eu não sei quem é, mas ele disse uma vez algo assim: olha, se você pregar os 3 R's, Deus abençoará o seu ministério. E alguém perguntou para ele assim, mas o que são os 3 R's? E ele disse então, o primeiro R é ruína, o segundo R é a redenção, e o terceiro R é a regeneração. E eu creio que essas 3 palavras, ou esses 3 R's na linguagem desse velho pregador, resume uma parte muito importante da teologia bíblica. Então o primeiro R é ruína. O que significa ruína? Significa que todos nós fomos arruinados na queda. Todo ser humano foi arruinado na queda. Quando Adão pecou contra Deus, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, eles caíram, eles foram arruinados e assim toda a raça humana foi arruinada com eles. Todos se perderam quando Adão pecou. Quando Adão ele comete o pecado, a comunhão entre ele e Deus, o ambiente, a comunhão sem pecado, de pureza entre ele e Deus, se rompe. E todos nós sofremos com isso. Todos estamos arruinados pelas nossas próprias transgressões. Todos estamos arruinados pelos nossos corações perversos e pelos maus desejos que habitam o nosso coração. Todos nós estamos arruinados, a menos que encontremos Cristo Jesus. Este é o resumo do primeiro R. A ruína do pecado destrói. A ruína do pecado leva o homem, a mulher, o jovem, o sábio, todos à perdição, a menos que nós encontremos a Cristo e Ele então nos conduz ao segundo R, que é a redenção. Em Cristo Jesus nós somos redimidos pelo seu sangue, como o sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeitos. Foi por isso que nós somos redimidos, porque Ele não tinha defeito, Ele não tinha pecados e nós tínhamos. Então em Cristo os nossos pecados foram redimidos. Nós somos redimidos pelo seu poder, nós somos redimidos pelos seus méritos, nós somos redimidos pelo seu amor. Então por causa de Jesus, a redenção veio a nós, o resgate veio a nós, o perdão veio a nós e a salvação veio a nós. Então em Cristo Jesus, de arruinados, nós nos tornamos regenerados ou redimidos e por último regenerados. Se nós somos perdoados por Cristo, nós somos também regenerados pela obra do seu Espírito. Se nós somos salvos pela obra de Cristo, nós somos então santificados, regenerados pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui é uma coisa que o mundo nos vende muito bem embrulhado e tem enganado muitas pessoas. Nós podemos ser tão bom quanto quisermos. Isso não faz de nós pessoas regeneradas. Nós podemos servir a Deus de várias maneiras, como nós quisermos. Isso não faz de nós pessoas regeneradas. Se nós não tivermos sido regenerados, se nós não tivermos nascido de novo, se nós não tivermos um novo coração, se nós não tivermos uma nova vida, nós ainda estamos no primeiro R, nós ainda estamos em ruína. Então eu acho que esse é um pequeno resumo do Evangelho que esse velho pregador usava, e eu acho que isso resume a ruína, a redenção e a regeneração que nós podemos ter em Cristo Jesus. Eu acho que foi essa semana, eu compartilhei com vocês no grupo um pensamento que diz que a Bíblia nos ensina a melhor forma de viver, a forma mais nobre de sofrer e a forma mais confortável de morrer.
E quando você fala de morte, geralmente as pessoas rejeitam, mas é inevitável. Nós sabemos que a cada tic-tac do relógio, a cada passo que nós damos, a cada dia que nós passamos, cada hora que passa, nós estamos inevitavelmente caminhando, avançando para a sepultura. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro capaz de nos tornando nova criatura, de nos tornando regenerados por Cristo, saber para onde nós estamos indo quando nós morrermos. Este é um grande conforto e só a palavra de Deus pode nos dar. É só na palavra de Deus que nós encontramos o caminho. E nós sabemos, porque a palavra de Deus nos garante, que quando nós temos Cristo, quando nós somos regenerados, como nós somos novas criaturas, quando nós morrermos, nós sabemos para onde nós iremos. Nós seremos, né? A palavra de Deus diz que nós seremos recebidos para viver num céu de gozo, de amor, de eterna comunhão com Deus. Seremos recebidos de braços abertos para vivermos longe do pecado, longe da presença do pecado, longe da dor e longe de todas as consequências do pecado. Seja arrependimento, seja sofrimento, seja dor, seja angústia, seja qualquer sentimento que o pecado pode nos trazer. E eu não sei quanto a você, mas essa esperança faz arder o meu coração. Então, quando a gente lê a palavra de Deus e quando a gente lê textos que fala da eternidade, que fala do arrebatamento, que fala de novos céus e nova terra, nós nos alegramos, porque é como se eu tivesse o meu bilhete na mão, eu tenho a minha passagem, eu estarei lá, eu estou indo para lá, e esta passagem é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração para conduzir as nossas vidas. Indo para o terceiro tópico. Então, se foi Deus quem escreveu, se o que ele escreveu foram os ensinos da lei dele, infelizmente, o tratamento que a Bíblia recebe é a última parte do verso. Eles não, ou melhor, eles a consideraram ou consideraram os ensinos da lei de Deus como algo estranho. Eu creio que essa frase de Oséias, ela é absolutamente atual. Eu não vejo um cenário onde a Bíblia é considerada algo estranho como nos nossos dias. Eu acho que o tempo que nós vivemos é um tempo que despreza a palavra de Deus. E eu repito, eu acho que o grande problema que nós vivemos hoje não é que incrédulos desprezam a palavra de Deus, não é que ímpios desprezem a palavra de Deus, mas que pessoas que se dizem cristãs deturpam a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é deturpada, ela está sendo desprezada, ela está sendo distorcida. Então, é isso que significa. O mundo considera a mensagem do Evangelho algo estranho, algo desatualizado. Quando você fala, por exemplo, em confessar pecados, o mundo não... Pensa no mundo, o Abel que citou aqui na quinta-feira, né? Pensa no CEO da maior empresa. Você acha que essa pessoa está pensando em admitir erros, em se aproximar das pessoas, em pedir perdão? Não, tudo que ele quer é ser ouvido, tudo que ele quer é ser respeitado, tudo que ele quer é que os seus planos colocados em prática atinjam os objetivos. E quando a Bíblia vem com uma mensagem que você tem que se humilhar, que você tem que servir o seu próximo, que você tem que pedir perdão, que você tem que ser honesto. Olha que absurdo, você precisa ser honesto, isso é coisa da Bíblia, isso é coisa ultrapassada, né? O mundo é dos espertos, é assim que você cresce, é assim que você ganha, é assim que você se dá bem. Então esse é o mundo que nós vivemos. E quando você pega o manual de Deus que fala em tudo isso, que você tem que se arrepender, que você tem que confessar pecado, que você tem que amar o seu inimigo, que você tem que ajudar o seu próximo, é uma mensagem realmente estranha para esse mundo. Para esse mundo capitalista, para esse mundo corrompido, para esse mundo que só busca e deseja os prazeres, a satisfação da carne, é óbvio que é uma mensagem estranha. E até por falar nisso, um dia desses eu falava da salvação com uma pessoa, e ela falou para mim, que é muito comum a gente ouvir, né? Eu gosto da Bíblia, eu gosto assim, eu até gostaria de ir para a igreja, de servir a Deus, mas tem algumas coisas que eu faço que eu não consigo deixar. Alguns pecados, alguns vícios que eu me sinto incapaz de vencer isso. Então eu citei para ela Romanos capítulo 7. O grande apóstolo Paulo, ele dizia, olha, o que eu não faço o que eu quero, que é o bem. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Para minha surpresa, ela falou assim, mas isso está na Bíblia? Eu não sabia que isso fazia parte da Bíblia.
Infelizmente, o que me deixa mais triste não é a ignorância dela, porque as pessoas que não são crentes não têm obrigação de conhecer a Bíblia. Embora ela dissesse que gosta da Bíblia, eu leio a Bíblia, e eu gosto da igreja, mas eu tenho algumas coisas que eu não consigo abandonar. O que mais me entristece é saber que não é apenas pessoas de fora da igreja que são ignorantes a respeito da Bíblia. Não, pastor, esse versículo eu sei, talvez esse você saiba. Mas existem muitos outros conceitos da Bíblia, existem muitos outros ensinos da Bíblia que as pessoas, mesmo dentro da igreja, ou não sabem, ou sabem e não obedecem. E quando você conhece e não obedece, é também desprezar a palavra de Deus. É também rejeitar o conselho da palavra de Deus. Então, repito, eu não culpei essa pessoa pela ignorância dela, mas me preocupa o nível de ignorância bíblica que a igreja carrega hoje. O número de pessoas que não se preocupam em conhecer a palavra de Deus, que não se preocupam em ler a palavra de Deus, que não se preocupam em ler livros auxiliares que possam ajudá-lo a ter um crescimento do seu entendimento, do seu conhecimento da palavra de Deus. Para quê? No mínimo, para argumentar sobre a sua própria fé. No mínimo, para defender por que você é realmente um cristão, por que você escolheu a Cristo, qual o seu objetivo sendo crente. Algumas pessoas não sabem sequer dar, como diz Pedro, a razão da esperança que há em vós. É para isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos saber de onde nós saímos, nós precisamos saber quem nos tirou de lá, nós precisamos saber para onde nós estamos indo, e a palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. Então, infelizmente, hoje, mesmo dentro das igrejas, sabe-se muito mais sobre livros de autoajuda, sobre livros esotéricos, sobre livros seculares, sobre coisas de negócio, sobre toda sorte de matéria, menos da palavra de Deus. Aliás, de novo, as redes sociais é uma realidade da nossa vida, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em saber o que as redes sociais, o que alguém escreveu na rede social, do que o que Deus escreveu na sua palavra. Tanto que passa muito mais tempo nas redes sociais, procurando saber o que fulano, o que está acontecendo em tal lugar, e não tem tempo para conhecer aquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. Então eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, de novo, o versículo diz, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eu estou falando aqui para um público crente, mas eu sei que tem pessoas nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira, isso pode ser para crente também. E quem sabe isso não seja nem a sua prioridade. Gente, quando a gente fala de ler a Bíblia inteira, não é você fazer um xizinho, eu li a Bíblia. Ou você ir lá, eu fiz a minha leitura de hoje. O mais importante é eu fazer o xizinho lá para dizer que eu já fiz a minha parte. Não é disso que a gente fala, quando a gente fala aqui de ler a Bíblia. Quando a gente incentiva você a fazer uma leitura bíblica, fazer uma leitura anual da Bíblia, é você ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. É você ter a oportunidade de ler a palavra de Deus e descobrir coisas que você não sabe, porque se você não ler, você não vai saber. Então, talvez você nunca tenha lido a Bíblia inteira, e talvez nem seja uma prioridade da sua vida. Repense isso. Comece a ler a Bíblia, comece a planejar que você precisa conhecer a palavra de Deus. Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa, porém, você não sabe precisar, como eu disse na introdução, quanto tempo faz que você não vai lá fazer uma leitura ou manusear essa Bíblia. Às vezes o crente tem dificuldade de achar um versículo, um texto. É Novo Testamento, é Velho Testamento. Outro dia eu brinquei aqui no culto de terça-feira, nem sei, mas você troca lá, o profeta, o Evangelho de Isaías. O crente sai procurando o Evangelho de Isaías. Por quê? Porque não tem, como é que fala? Habilidade, não é comum para ele o manuseio da Bíblia. Talvez você tenha até zombado da Bíblia por achar que a Bíblia se trata de um livro ultrapassado. Se você fez isso, você cometeu um pecado muito grave contra Deus. Você precisa se arrepender deste pecado urgentemente. Você precisa pedir perdão a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. Aquilo que o Senhor disse na sua palavra se cumprirá. Aquilo que não se cumpriu, se cumprirá, tio por tio, acento por acento, vírgula por vírgula, palavra por palavra, promessa por promessa, porque é a palavra de Deus. Talvez você tenha pensado em ler a Bíblia, mas acha muito cansativo e não entende nada. Sabe por que muitas pessoas não enxergam valor na Bíblia? Sabe por que muitas pessoas começam a ler a Bíblia e falam assim, é muito cansativo, é muito difícil de ler. A palavra pode ser dura, mas é porque cegos não podem ver.
Se você coloca alguma coisa diante de um cego, por mais belo que seja, ele não consegue perceber a beleza, porque ele não está vendo, ele não está enxergando. Então as pessoas que não conseguem encontrar e valorizar a palavra de Deus, de tudo que eu falei aqui até agora, é porque na verdade eles são cegos espirituais. E a única maneira de resolver isso é permitir que o Espírito Santo retire dos seus olhos as escamas. Que esse mesmo Espírito Santo coloque um santo colírio nos seus olhos. E a partir daí você vai começar então a entender e a enxergar e a valorizar as riquezas da palavra de Deus. Mas pastor, isso é muito duro. Talvez seja duro. E talvez se isso esteja te ofendendo, é porque Deus está falando com você. Creia nesta palavra. Peça para Deus te dar essa graça. Senhor, tira esse cansaço, tira essa dificuldade, tira essa preguiça de eu ler a sua palavra, de eu conhecê-lo através da sua palavra. E você vai ver que Deus vai fazer isso. Mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa dar este passo, você precisa demonstrar esta vontade e esse interesse de conhecer a palavra de Deus. Porque quem não valoriza a palavra de Deus é o mundo, como eu disse, o mundo corrompido. Ele não valoriza a Bíblia. Para eles, a Bíblia não tem valor nenhum. Para eles, a Bíblia é um livro, como eu disse, ultrapassado, sem valor nenhum, que não é referência para ninguém. Mas para nós crentes, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Quem pensa assim está absolutamente enganado. A Bíblia precisa ser, na verdade, na vida de um crente, mais importante do que a sua próxima refeição. Será que dá para a gente encaixar isso, entender isso? Quantos aqui jantaram antes do culto? Ninguém? Quantos vão jantar após o culto? A maioria. Se eu dissesse para você, você está disposto a deixar esse jantar para lá? Ah, pastor, mas eu almocei, passei a tarde toda, estou até com fome aqui, eu vou comer em tal lugar. A gente não quer abrir mão da refeição. Mas a palavra de Deus, ela deveria ser mais importante, mais valiosa para nós do que a nossa próxima refeição. Se a gente conseguisse ter esse entendimento, se a gente conseguisse dar esse valor para a palavra de Deus, o mundo certamente seria diferente, porque as nossas vidas seriam diferentes e, consequentemente, o nosso testemunho seria outro. E eu quero concluir aqui, o verso é Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesus falando. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Esse texto aqui é um texto conhecido. Se você procurar na internet, você vai encontrá-lo. E eu vou ler para você. Um fato curioso, ocorrido em 1892, integra uma das biografias mais brilhantes de todos os tempos. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem, que no decorrer da viagem se identificou como um estudante universitário. Enquanto viajava, o jovem lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, também lia um livro, a Bíblia. Quando o jovem percebeu que o livro que o senhor lia se tratava da Bíblia e estava aberto no Evangelho de Marcos, sem nenhuma cerimônia, interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor acredita mesmo nesse livro ultrapassado, cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Respondeu o senhor. Mas é claro que está, respondeu o jovem. O senhor deveria estudar a história universal e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda acreditam que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. É mesmo? Indagou o veterano. E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora para lhe dar as informações. Mas se você me der o seu cartão, eu me comprometo em enviar pelo correio o mais rápido possível todo o material que eu reunir com todos os argumentos e informações da ciência. O velho então cuidadosamente abriu o bolso do interno do paletó, tirou um cartão de visitas e deu ao jovem. Quando o jovem leu o cartão, quando leu o que estava escrito no cartão, saiu cabisbaixo, sentindo-se o pior dos homens. No cartão estava escrito: professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral de pesquisas científicas da Universidade Nacional da França. Então aqui é um fato real, de alguém que desvalorizava a palavra de Deus, e foi argumentar com alguém que valorizava a palavra de Deus. Então, eu creio que o pensamento daquele rapaz pode ser o mesmo de muitas pessoas, né? Hoje, ainda hoje.
que se apegam apenas ao conhecimento humano, apenas às informações da atualidade, apenas o que a ciência diz, e rejeitam os conselhos da palavra de Deus. É óbvio que nós não podemos desprezar a ciência, é óbvio que nós reconhecemos o valor da ciência para a vida, mas nós também não podemos desprezar e negar a importância que tem a palavra de Deus, a insubstituível e a incalculável contribuição da palavra de Deus no aspecto espiritual, né, na vida espiritual da palavra de Deus tem para a humanidade. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê mais sensibilidade, que nos dê mais desejo e mais atração pela sua palavra. Só que tem uma coisa, não espere que isso aconteça sem algum esforço. Se você não pegar a sua Bíblia para abri-la e desejar ler, o Espírito Santo não vai fazer isso para você. O Espírito Santo não vai colocar na sua mente algo que você não queira, algo que você não busque, algo que você não deseja. É mais ou menos o que acontece com a oração. Se você não se dispõe a orar, se você não dobra o seu joelho, se você não se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu não sei o que eu falo, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para orar, eu estou aqui para falar com o Senhor. Então, quando você não der esse passo, dificilmente você vai desenvolver o hábito da leitura. Mas que fique no nosso coração, que a palavra que nós temos na nossa mão é a vontade que Deus escreveu, é a vontade dele que ele escreveu para nós. E que jamais nós cometamos este pecado grave de ter a palavra de Deus como algo estranho ou algo dispensável nas nossas vidas. Pelo contrário, que nós possamos amar a palavra de Deus, que nós possamos, como disse o salmista, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para assim não pecarmos contra o Senhor. Ainda nesse salmo lá na frente, o salmista vai dizer que a palavra de Deus para ele é luz para o seu caminho, é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Que a palavra de Deus possa representar verdadeiramente isso para as nossas vidas. Independente se você é casado, solteiro, jovem, adolescente, um ancião, a palavra de Deus tem valor para todos nós. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês. E esse louvor que nós vamos cantar agora, eu pedi para que o louvor, se fosse possível, cantasse ele para que nós pudéssemos refletir um pouco ainda sobre a importância da Bíblia. Não despreze a palavra de Deus, ela é o conselho de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que a sua igreja, Senhor, e nós como cristãos devemos enfrentar dias difíceis, conturbados de oposição, de homens e mulheres escarnecendo da tua palavra, de meios de comunicação, Senhor, distorcendo a tua palavra, corrompendo a tua palavra, para corromper os corações, para corromper as convicções, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Que nós não venhamos fazer como a nação de Israel fez naquela ocasião em que Oséias foi usado para diverti-los, de que nós estejamos considerando a tua palavra como algo estranho, mas que nós possamos guardar, prezar, obedecer, honrar a tua palavra. Que os traços do Senhor, da operação do Senhor, do teu Espírito, do quebrantamento, da humildade, do serviço, possam ser percebidos, Senhor, nas nossas vidas. Que as pessoas lá fora, Senhor, reconheçam em nós, que a nossa vida, Senhor, seja pautada pela tua palavra. Que nós respeitamos, amamos e vivemos de acordo com a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. E pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.